Meu nome é Arthur Mello, eu sou gerente de Customer Excellence aqui na Vetex e hoje a gente vai estar aqui para conversar sobre a importância e a relevância da receita recorrente no e-commerce. Então, para isso, eu tenho o prazer e a honra de chamar ao palco Felipe Tamburus, Head de Produto e Tecnologia da Cobasi, e Doni Farias, gerente sênior de vendas digital e CRM da Biblend. Muito prazer, pessoal. Prazer recebê-los aqui. Pô, você tem até torcida, cara. A torcida da Biblend tá grande aí, meu. Você tá famoso. Bom, pessoal, para a gente começar essa conversa, eu acho que é importante contextualizar um pouquinho sobre como que é a operação de vocês hoje, né? Só para o pessoal entender como é que vocês estão estruturados e tudo mais. E aí, na sequência, a gente já entra um pouquinho sobre a recorrência em si. Boa. Muito prazer, um prazer estar aqui falando um pouco da história da Cobasi, um pouco do que a gente tem feito com a compra recorrente. E, de fato, Arthur, a gente teve que focar em vários aspectos da nossa operação, do nosso produto digital, do nosso site, para fazer com que essa compra recorrente fosse algo cada vez mais relevante. A gente na Cobasi tem uma natureza de um negócio que ele é recorrente, né, por natureza, e a gente teve que criar time, olhar para que o time olhasse especificamente para esse negócio, porque ele é um business diferente de um e-commerce, de uma loja virtual que você entra, compra e vende, né? A recorrência ela exige um cuidado especial, então a gente tem time específico olhando só para isso. Isso, lógico, se desdobra para uma operação dentro de uma loja física para fazer o picking, packing, invoice, e também para uma operação de digital, né? Como que a gente constrói produtos digitais olhando para esse negócio. Com certeza. E no caso da Biblend, como que vocês estão estruturados assim, pensando em receber essa recorrência? Boa. Alô? Bom dia, pessoal. Primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite. A Biblend é a JV, né, da Ambev com a Whirlpool. A Whirlpool faz uma máquina e a Ambev faz as cápsulas. E, cara, a gente tem, assim como o Felipe falou da Cobasi, a nossa natureza de business é muito de venda recorrente. A gente tem esse enabler muito forte que é a compra da máquina. Então, a gente olha muito para a nossa base. Pô, vi o pessoal falando no painel anterior, falando de RFV e tudo. A gente já usou esses indicadores. A gente tem que ficar se reinventando o tempo inteiro. E a gente acaba se estruturando como companhia sempre nessa visão de recorrência. Tem a parte de aquisição, que é a compra da máquina, e aí desde planejamento, finanças, próprio time de vendas, CRM para a gente é muito forte para a gente poder ter essa visão. E logística, previsibilidade para a gente, como nosso produto tem shelf life e é um pouco reduzido, é muito importante essa visão de compra recorrente. Sim, perfeito. Realmente, se a gente pensar em recorrência, a parte técnica é só um detalhe na operação, né? Você realmente tem que ter uma estrutura para suportar esse modelo. Tem muita questão de possibilidade de ruptura também, que tem que ter essa visão dentro do negócio e tudo mais. E assim, resgatando um pouquinho do passado, né? Pensando quando começou esse modelo de recorrência no negócio de vocês, conta um pouquinho para a gente como que foi esse começo e, partindo dali, quais foram os fatores que levaram vocês a ir afinando cada vez mais essa operação de recorrência. Boa. Ali, como eu falei, a gente tem um negócio recorrente por natureza, né? Um cliente que entra num pet shop e faz uma aquisição de um produto, ele compra aquele mesmo produto todos os meses ou a cada período, né? Não tem diferenciação, não tem mudança, ninguém troca a ração do cachorro ou a areia do gato todo mês ou toda vez que vai na loja. Então, para a gente foi um negócio super natural começar com esse processo, mas logicamente isso nos trouxe alguns desafios, primeiro de tecnologia. Acho que o primeiro ponto que a gente fez lá atrás em tecnologia foi apresentar essa compra recorrente logo no início da jornada, o mais no início possível dessa jornada, né, fazendo com que o cliente entendesse que ele poderia comprar e tornar aquela compra recorrente, né? Isso a gente trouxe lá para a página de produto, comprar e assinar na época. Hoje a gente chama de compra recorrente, não de assinatura.
mas isso foi um ponto que fez a entrada de novos assinantes, novos clientes de compra programada subiu muito, né? E aí, com o tempo foi passando, a gente foi trazendo muito dos nossos pedidos para as lojas físicas, né? Hoje, a Cobasi tem quase 90% dos seus pedidos que acontecem nos nossos sites ou no nosso app, já saem de loja física, né? Então, a previsibilidade de estoque nesse cenário, onde os pedidos não saem mais de um centro de distribuição, saem das lojas para entregar muito rápido, gerou uma complexidade gigante, né? E isso fez com que a gente criasse maneiras de tentar fazer reserva desses produtos, mas também a gente tem que tomar um cuidado de não reservar muito antes, porque o nosso estoque também ia dar ruptura na loja física para esse cliente que vai lá fisicamente comprar, até a gente encontrar o meio do termo, né, o meio do caminho onde dá para reservar, dá para garantir que o cliente assinante ou de compra programada vai receber os seus produtos. Foi um longo período, né? Não foi de ontem para hoje, a gente tem olhado para isso durante os últimos 4 anos com bastante intensidade. E, além disso, né, não só a entrega do produto, mas também a finalização desse pedido, né? Esse pedido, como eu disse lá no começo, ele não é um pedido normal, né, que o cliente entra no site, coloca o produto no carrinho e faz a aquisição. Ele simplesmente configura e espera na casa dele, né? Então, esse pedido tem as complexidades de cartão de crédito ser aprovado, do endereço estar correto, de todas as outras variáveis que tem nesse processo. A gente precisou entrar muito a fundo e garantir que todo o processo seria fluido para esse cliente. Então, esse time que eu comentei que é focado, que olha para tudo isso, olha todo dia, né? Se o pagamento foi aprovado, se não tem algum problema com o assinante, com o cliente da compra programada, porque simplesmente se a gente falha com esse cliente, eu falho no meu LTV para o resto da vida dessa jornada. Então, é extremamente importante de garantir isso. Perfeitamente. E no caso da BeBlend, como que foi esse começo, né? E partindo dali, o que vocês foram entendendo como fatores decisivos para alinhar melhor, deixar essa operação mais fluida? Boa. Eu estou na BeBlend há 4 anos. Quando eu entrei, já existia a assinatura. E, cara, a gente tem como muito natureza isso. Sim, já está desde o início, a assinatura é muito importante para a companhia. Eu posso dizer que a gente começou diversas vezes, que é vendo qual o benefício que é importante para o assinante, qual o tipo de entrega, como o mix que o assinante tem possibilidade de escolher, é importante para a gente ir evoluindo. Então, cara, assim, a gente tem muitos concorrentes. A BeBlend vende uma cápsula de Pepsi que concorre com a gôndola do supermercado, o Zé Delivery, o Rappi, o iFood. E a gente tem que entender qual é o grande motivador desse cara. Só que cada um tem o seu, né? Então, a gente vai trabalhando isso dia a dia para poder fazer essa mudança. Falando de estrutura mesmo, assinante é muito importante, né? O Felipe estava falando aqui, uma mobilização total. Para a gente tem 2 verticais muito fortes, que é a aquisição, que é a venda da máquina, e o assinante, cara, é todo dia também. A gente olha indicadores, fazendo toda a visão de como fazer esse cara ter um upsell, ter um cross-sell, para a gente poder evoluir. Agora, recentemente, a assinatura está com 27% de share do volume de cápsulas. Então, para a gente vai crescendo, vai evoluindo e sempre buscando que seja uma maneira saudável para o nosso negócio, né? Sim, é interessante vocês tocarem já nesses pontos. A gente pode até falar um pouquinho mais no detalhe mais para frente, mas isso que vocês estão falando aqui para nós está diretamente relacionado também a uma entrega de valor que é necessária, né? Você precisa ter uma certa entrega de valor para o teu consumidor para que você tenha um fluxo de recorrência de assinantes maior. Então, todo esse cuidado que vocês têm na operação está diretamente entrelaçado com a entrega de valor que é necessária, né, para fazer esse negócio fluir. E entrando agora um pouquinho a mais na relevância disso dentro do negócio, eu gostaria que vocês falassem, se possível, hoje, como que está a representatividade de recorrência, receita recorrente dentro do negócio, e se vocês perceberam algum tipo de mudança no lifetime value desde o início até agora, considerando essas ações que vocês trabalham em cima. Bom, o que a gente olha não é somente a assinatura, mas o assinante, né?
o cliente compra programada, né? A gente fala bastante assinatura, mas o importante é que esse cliente programe a sua compra. E a gente sabe que, olhando pela natureza do negócio, muitas vezes ele programa a ração, o tapete ou o medicamento, o antipulga, mas pontualmente ele vai na Cobasi para comprar o brinquedinho, o ossinho, o petisco, a caminha, a coleira e outras coisas mais, né? Então, por isso que a gente não está tão preocupado com a compra recorrente em si, mas muito preocupado com o assinante recorrente, né? com o cliente que faz a assinatura. Porque esse é o cara que traz valor para a gente, né? Uma vez que você tem uma compra programada na Cobasi, dificilmente você vai em outro lugar para comprar um petisquinho, ou uma coleira, ou uma casinha, uma caminha. Você tem uma tendência muito maior de ir até a companhia e a Cobasi para fazer essas aquisições. Hoje, a grande parte da nossa venda ela sai de clientes que são compra programada, né, nos canais digitais. Mais da metade já sai desses clientes. Então, isso é extremamente importante para o nosso negócio. E fazer com que o cliente entre nessa jornada, né, da compra programada, entre aspas, né, nos garante um LTV maior, né? Quando a gente olha para esse cliente em ticket médio, em frequência, em lifetime value, ele é maior do que todos os outros grupos que a gente pode dividir na companhia. Então, a gente tem um esforço gigantesco para fazer com que o cliente programe a sua compra. É lógico, não deixe de ir na loja, né? Não deixe de navegar no aplicativo para fazer as compras pontuais, mas sim, programe a sua compra e a gente vai ganhar muito com o lifetime value desse cara. Atualmente, a gente trabalha com benefício de desconto para esse cliente, tanto na primeira compra quanto nas demais. E mesmo dando esse desconto em todas as compras, a gente vê que a entrega de resultado desse grupo de clientes ele é maior do que todos os outros. Então, para a gente faz total sentido. E no caso da Biblend, considerando que é um nicho diferente, é um perfil de consumidor diferente, vocês também têm essa visão focada no assinante? Teve alteração de lifetime value desde o início da operação para agora? Conta um pouquinho melhor para a gente. A gente foca muito no assinante. A gente precisa que esse assinante... Nossa base é limitada, né? Vamos ter esse enabler muito pesado. Então, a gente pega esse assinante e entende com ele... Primeiro momento, a curva para o cara assinar é um pouco mais difícil, né? Porque ele tem que saber quais sabores que ele gosta, quais sabores que ele consome, com a frequência que ele vai escolher, para não causar vencimento em casa e tudo mais. Então, a gente pega esse assinante e tenta fazer com ele... pega um cliente alto consumo. Antigamente era RFV 0, 1 que a gente falava. Agora a gente já olha para o alto consumo, um cara que tem um ticket médio alto, tem uma frequência alta e coloca benefícios para ele poder assinar. Então, a gente trabalha muito forte à frente do assinante. A assinatura para a gente é simplesmente um plus. Como o Felipe falou, assinante é muito importante para ele fazer a compra spot, né? Quando ele faz essa compra spot, adiciona um produto a mais na cesta, é uma experimentação, é um indicador muito mais forte que a gente olha do que, por exemplo, quantidade de assinaturas. É a quantidade de experimentação que esse cara está fazendo para poder adicionar uma cápsula a mais, futuramente virar assinante também, né? E a gente já falou um pouco de indicadores, né? A gente já deu ali prévia de LTV, prévia de ticket médio, quantidade de assinaturas e tudo mais. Além desses indicadores, tem outros que vocês acham relevante abrir? Como que vocês fazem esse acompanhamento? Boa. Principalmente, a gente olha a quantidade de assinantes, né? Como a gente tem feito um esforço grande para levar cada vez mais clientes para esse grupo, pelos motivos que eu já comentei. Isso é um foco bastante grande. O nosso churn também é um foco importante, né? Porque por um motivo a gente falhou na entrega, ou atrasou, ou o pagamento não foi aprovado desse cliente. Esse cliente tem uma tendência a cancelar essa assinatura, essa compra programada, e então o churn para a gente é muito importante. A gente vem trabalhando ponto a ponto, né? Dessa jornada de abandono da assinatura, da compra programada, para fazer com que nosso churn diminua, né? Porque não adianta você adquirir compradores recorrentes, mas no mês seguinte ele simplesmente cancela a compra recorrente dele e vai embora, né? Então a gente tem feito esses são 2 indicadores que a gente olha muito. O indicador de qual é a penetração de assinantes dentro do nosso negócio,
né? Não só o número, mas o valor financeiro que esses clientes trazem. E, além disso, a quantidade de assinaturas que deveriam rodar e rodam ou não rodam, né? Como que a gente maximiza esse tipo de execução? É lógico, né? Todo mundo já passou por um momento onde o cartão foi cancelado, expirou e alterou e todas as suas assinaturas foram canceladas ou não conseguiram processar, né? Então a gente olha para esses casos e tenta fazer alguns trabalhos conversa com o WhatsApp, conversa com o cliente por telefone para fazer com que ele altere o cartão para que essa compra recorrente volte a funcionar e a gente consiga ganhar e crescer cada vez mais assinantes na nossa base. Sim, aqui fica claro, né, que toda essa visão ela é focada no cliente, né, então isso é bem importante destacar. E no caso da BeBlend também tem todo esse foco no cliente, tem algum indicador que seja diferente, que seja relevante você abrir? Indicadores, basicamente, que o Felipe falou, tem a questão como a gente tem SKUs limitados, né? Tem a penetração dos SKUs nas assinaturas. A gente entender se esse SKU está sendo bem aceito no dia a dia do consumidor. Por exemplo, a gente faz um trabalho forte, nosso time de inovação, marketing, para poder criar novos SKUs que sejam cada vez mais consumos diários. Por exemplo, a gente lançou uma linha de funcionais, tipo um para de manhã, um para um pré-treino e um para a noite. Cara, esses funcionais são para ser consumo diário e a gente vai trabalhando isso, monitorando os SKUs para ver quanto mais ele está penetrando na base e quanto mais a base está virando aderente, né, àquele consumo diário. Perfeitamente. E agora já aproveitando, né, toda a expertise que vocês têm sobre receita recorrente, principalmente pensando em lojistas que eventualmente ainda não trabalham nesse modelo, mas que têm a intenção, né, de começar a fazer isso no futuro próximo, eu queria entender 2 pontos com vocês. O primeiro deles qual é a visão, pensando daqui para um futuro próximo, vamos falar de 2, 3 anos no máximo, qual que é a visão de vocês sobre o mercado brasileiro de e-commerce falando de receita recorrente? Bom, eu acho que esse é um caminho natural pelo momento que a gente está vivendo como economia mundial, né? Todo mundo tentando rentabilizar, todo mundo tentando trazer mais margem para o negócio e o caminho de compra recorrente, seja como o nosso modelo, seja o modelo de curadoria, seja o modelo de assinatura para um modelo mais prime, para você ganhar desconto, eu acho que o mercado tem que ir para estudar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que são soluções para os problemas que a gente vem enfrentando no mundo, né? E como a Cobasi também tem esse modelo, acho que a gente sempre se provoca, né? Será que a gente deveria fazer curadoria? Será que a gente deveria fazer um plano de assinatura de fato para ganhar assinantes que pagam uma mensalidade, para ganhar algum benefício? Enfim, eu acho que essas discussões nas empresas elas precisam acontecer, porque a gente precisa reinventar alguma coisa no e-commerce, né? A rentabilidade está difícil, dinheiro está caro, e quanto mais a gente tem novas linhas, novas opções para esse cliente, acho que é uma possibilidade importante. Sim, eu concordo 100% com o Felipe, acho que tem muita oportunidade no mercado. Você pai agora, está procurando assinatura de fralda. Cara, não tem ainda. Quero saber, eu não sei, primeira viagem, não sei quais são os tamanhos que eu tenho que comprar, a quantidade. Isso já é uma grande oportunidade que tem no mercado para receita recorrente por pelo menos 3 anos, né? E assim, acho que é o caminho natural mesmo. Todo mundo tem que buscar parar de olhar só na receita total e olhar na receita do usuário para trazer novos usuários, aumentar esse ticket do usuário. E não só dentro de uma compra, mas dentro de um período, né? 1 ano, 2 anos. Isso vai fazendo o business crescer. Então, acho que é super importante. Acho que não é nem tendência, é a realidade. Quem não fizer tá para trás. Sim. E já chegando no nosso encerramento, quais dicas vocês poderiam dar para lojistas que estejam pensando em começar a trabalhar com assinatura e receita recorrente no e-commerce? Boa. Eu acho que, primeiro de tudo, fazer conta, né? Tem muito player querendo entrar no momento de compra recorrente. Vamos dar desconto
vamos trabalhar só com a questão financeira, o incentivo financeiro. E, como eu falei, o momento está difícil, o momento não é esse, né, de dar só o incentivo da visão financeira. Então, um primeiro conselho é fazer conta, ver quais são os benefícios que você vai entregar para esse cliente, e também tentar encontrar qual que é o caminho do seu público, né? Como eu comentei, existem diferentes tipos de compra recorrente, né? Doni falou aqui de compra recorrente de fralda, né? Isso é um caminho. Será que deveria ter uma mensalidade para ganhar desconto nas fraldas, ou comprar as fraldas e receber em casa automaticamente, lembrando do tamanho do cliente? Enfim, tem um caminho que dá para pensar, mas a dica seria: faz conta, encontra o que o seu público estaria interessado em aderir e começa pequeno, né? Existem problemas, a gente na Cobasi tem um time que olha para isso, então não é uma aventura, é um novo business, né? No sentido de é como se a gente estivesse fazendo B2C, B2B, compra recorrente. Para mim é algo que tem uma natureza um pouco diferente daquilo que naturalmente a gente está acostumado. Então, focar no time, não pensar que isso é simplesmente colocar um botão na página de produto lá e comprar e assinar e que vai funcionar. É olhar isso com bastante cuidado, com bastante carinho. Para mim, esse ponto de, fazer conta é super importante. Você não tem que dar um rollback, você dá para depois tirar, é a pior coisa que pode acontecer. Eu acho também que vale se estruturar tecnologicamente, para você poder entender, dimensionar a operação, para você poder entender, até a questão da previsibilidade de receita, de volume, de planejamento. É muito importante também a parte tecnológica, você está bem estruturado. E assim, mas eu acho que o principal ponto é o que o Felipe falou mesmo, que é entender até onde você pode esticar a corda para você não deixar ela arrebentar, e depois que ela arrebentar, que você já está oferecendo, é horrível, né? Perfeitamente. Aqui fica claro, né, que, assim como em outras frentes, o caminho é o foco no cliente, né? Não tem segredo, e realmente você conseguir estruturar a tua operação para manter essa recorrência funcionando da maneira mais otimizada possível. Então, essas são as duas mensagens que eu tiraria como as principais, né, dessa conversa. Tem alguém que gostaria de fazer perguntas para aproveitar esse momento? Obrigado, Arthur. Eu sou o Sandro, eu sou o diretor comercial da Projetrix aqui em São Paulo. O nosso negócio é um pouco diferente do negócio de vocês. Eu trabalho com projetos de áudio e vídeo para auditórios, teatros, salas de reunião, de treinamento, videoconferência. E o meu cliente, ele é recorrente, mas assim, tem uma periodicidade diferente. Daqui 1 ano, 1 ano e meio. Tem clientes que voltam daqui 5 anos. Aí eu queria saber se vocês teriam alguma dica para o que eu poderia fazer para tornar isso recorrente, mesmo que o período seja bem diferente, né, do produto de vocês. Como é que eu poderia trabalhar esse tipo de cliente nesse meu tipo de business? Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Até a minha experiência, ela é algo que é bem diferente, bem distinto. Mas eu pensaria algo do tipo, encontrar desse cliente como que o próximo projeto ele consiga antecipar pagamento, antecipar benefício que ele vai ter num próximo projeto e de alguma forma fazer com que ele volte contigo para fazer os próximos projetos, né? Talvez uma curadoria de alguma consultoria no meio do caminho, que você possa dar para ele, se é 1 ano a jornada de compra, em 6 meses alguma consultoria, algum treinamento no meio do caminho, para que ele volte a fazer negócio contigo. Eu pensaria algo assim. Desculpa, cara, que eu não consegui escutar muito bem. Qual é a empresa? Qual ramo? Projetrix. Nós trabalhamos com áudio e vídeo profissional para auditórios, teatros, sala de reunião, mas não é locação, tá? Eu faço projetos fixos. Entendi. Não, é assim, pensando rapidamente também, não é meu core de negócio. Uma coisa que pode acontecer é balizar muito, de repente, com de carro, por exemplo. Existe assinatura de carro hoje em dia, né? Então, você paga pelo aquele bem que você vai consumindo ao longo do tempo e lá no final, de alto valor, né? E lá no final você captura, a empresa, né, está capturando
aquela grana. De repente, você tem um modelo, testar algum modelo de pagamento mensal para você garantir algum tipo desses projetos, se for todo ano que o cara faz, ele ter esse já projeto com receita antecipada, né? Um tipo de comodato, você está falando, né? Tipo isso. O Felipe, eu achei interessante essa questão que você comentou de eu, de repente, oferecer uma assessoria periódica, ou um curso, ou uma forma de me aproximar nesse período da entre-safra, enquanto ele não faz o pedido. Valeu, obrigado. Bom dia. Bom dia, meu nome é Vinícius, sou gerente de marketing do V1, uma plataforma de mobilidade urbana. Duas perguntas aqui, uma para o Doni. Eu queria entender como que você identifica o que é valor para o cliente, apesar de todas as ferramentas que a gente menciona, da gestão de venda de produtos, a gente faz as hipóteses, supõe ali, experimenta e tal. Há algum momento onde há um face-to-face com o cliente ali, entendendo da boca dele ali, falando de forma espontânea o que é valor para a tomada de decisão de vocês para a questão da recorrência? E, aproveitando rapidinho, já deixar outra pergunta aqui para o Felipe. Como que vocês fazem a gestão do tempo de vida do pet? Já que a gente fala muito do cliente, da recorrência, a gente sabe que os pets têm um tempo de vida curto e uma relação de amor muito grande. E aí, como que vocês administram isso para saber se a oferta está chegando no momento certo? Pode falar para mim. Com relação a esse face-to-face, a gente faz muita pesquisa com o cliente, digitalmente. A gente tem também um sistema de collab. A gente tem um quiosque no shopping que chama os clientes para fazer com a gente novos produtos, entender com ele qual produto que é interessante para ele no dia a dia e a gente conseguir construir esse valor para o cliente. Isso na visão de produto. E com relação a benefícios em si, aí a gente faz muito teste, acerto e erro, porque cada um enxerga o benefício de alguma forma, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem o desconto, como o Felipe falou, por SKU. Cada SKU tem um desconto diferente para quem assina. E frete grátis. Frete grátis a partir da segunda compra, para evitar o churn, como churn do pedaleiro, como a gente chama lá, que é o cara que entra e cancela de cara, né? Só para capturar o desconto. Respondendo aqui, a gente é muito complexo gerenciar o tempo de vida do pet, né? É diferente se o pet tem uma doença, alguma coisa, é muito complexo isso. O que a gente tenta fazer é deixar o mais flexível possível para esse cliente, né? A gente tem opções de pausar a assinatura, né? Caso aquele pet precise de, por exemplo, uma ração específica durante um período. A gente tem a opção de incluir dentro dessa assinatura, dessa compra recorrente, um produto spot, né? Que é, poxa, você compra a sua ração, mas agora ele precisa de um medicamento que ele está doente nesse momento. Adiciona o medicamento nessa compra recorrente e ela acontece uma vez só. Esse produto entra, executa e sai, né? E também toda a flexibilidade desse cliente controlar essa assinatura do jeito que ele quiser. A gente acha que assim, né, a gente dá autonomia para esse cliente gerenciar melhor a vida do pet dele, porque fazer isso do nosso lado seria extremamente complexo. Bom, pessoal, infelizmente a gente não tem tempo para responder uma próxima pergunta de maneira detalhada. Espero que a gente tenha passado uma mensagem clara, né, de quais são os pontos mais importantes sobre esse modelo de negócio. Que isso tenha acendido ao menos uma fagulha, né, em quem estiver disposto a começar a trabalhar nesse modelo no seu negócio aí nos próximos meses ou no próximo ano, que seja. E só resta agradecer a esses experts em assinatura que disponibilizaram o tempo deles aqui para estar falando conosco. Gostaria de uma salva de palmas para o Felipe e para o Doni. E muito obrigado pela participação e pela atenção de todos, tá? Um bom evento para vocês.